é de 1950, portanto, contemporânea à Constituição de 1946, muito anterior à Constituição de 88. À época da Constituição de 46 e dessa lei de 1950, a Câmara dos Deputados recebia a denúncia, processava a denúncia e só então remetia o processo ao Senado para ele, Senado, proceder ao julgamento. Veio a Constituição de 88 e alterou essa progressão. E estabeleceu que a Câmara apenas autoriza a instauração do processo. O Senado é que recebe ou não a denúncia. E uma vez recebida a denúncia, o presidente da República é afastado. E a partir dali é processada a denúncia, são colhidas as provas, com a presença do presidente, de sua defesa, da acusação, colheita de provas testemunhais e eventualmente periciais. E só depois disso é que se passa ao julgamento propriamente dito. E foi nessa ocasião que ocorreu de o presidente da República, verificando que estava caminhando para uma situação desfavorável, destituiu o seu advogado, para com isso ganhar tempo, porque estávamos no final do ano de 1992. O processo no Senado parece ter começado em outubro de 1992, foi quando eu comecei a presidir o processo. E antes a CPI devia ter durado 2 ou 3 meses antes. Bem, ele havendo destituído o seu advogado, foi preciso nomear um defensor dativo, porque a lei mandava que se desse um defensor para ele. E foi dado. Mas ele resolveu construir um outro advogado. De cautela, eu mandei que o defensor dativo comparecesse, porque o defensor constituído tinha sido nomeado só naquela ocasião e poderia não ter o mesmo conhecimento do processo que teria o dativo, que teve oportunidade para estudar o processo nos dias que lhe foram dados. E foi então que se procedeu ao julgamento. Com relação ao problema da lei dizer de uma coisa e a Constituição dizer de outra, nós tivemos uma reunião no Supremo Tribunal Federal para verificar se a lei estava em vigor ou não. Foi uma reunião administrativa e na reunião administrativa achamos que ela estava em vigor em parte e noutra parte tinha sido mudada pela Constituição de 88, que a lei podia ser aproveitada menos na parte em que tinha remetido a competência da Câmara para o Senado. Só nisso é que houve alteração. Então, o que fizemos? Organizamos um roteiro para ser cumprido em todo o processo, de modo que se conciliasse a Constituição, a lei de 1950 com a Constituição de 88. Foi elaborado esse roteiro, eu li numa secção reservada no Senado, quando assumi a presidência do Senado, expliquei por que tinha sido elaborado assim, e foi então que se chegou à conclusão de que era possível proceder ao processo de impeachment, que havia uma lei em vigor e uma Constituição conciliável com ela. E foi assim que se fez. O roteiro foi distribuído ao presidente da República, aos membros da acusação, aos advogados de defesa e à imprensa. E na sessão secreta, em que expus como iria ser o processo, um dos senadores disse que eu sabia que estava cometendo a maior inconstitucionalidade que tinha sido cometida naquele país, pois estava legislando sem ter competência para isso. E eu disse, na ocasião, se partisse de um leigo essa observação, eu receberia sem maior estranheza, porque é compreensível. Agora, partindo de um ex-magistrado, da projeção de Vossa Excelência, da sua importância no estado de sua origem, causa-me perplexidade. Porque o senhor sabe perfeitamente que eu não estou legislando, estou interpretando uma lei com base na Constituição de agora e dizendo se ela está em vigor, a lei, ou se não está. Se se entender de acordo com o roteiro que está elaborado, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal
respeitará o processo que for observado. Nem disse na ocasião que tinha consultado os meus colegas, porque não quis cometer uma inconfidência. Agora posso, o tempo passou. E um deles disse, mas pode o Supremo interferir em decisões aqui no processo de impeachment? Eu disse, o senhor sabe perfeitamente que pode, basta que haja lesão a um direito individual. Não há nenhum direito que possa ser subtraído à jurisdição do país. Isso faz parte daquela parte que o senhor disse que não havia plenitude antes de 88, e depois de 88 veio um judiciário forte? Isso ficou mais claro na Constituição de 88. Antes estava implícito na Constituição de 46 e explícito na legislação infraconstitucional. Agora veio a norma constitucional com cláusulas pétreas, intocáveis, e criaram esse poder imenso para o juiz. E atribuíram até ao presidente do Supremo a presidência do Senado para esse fim. E eu disse, foram os senhores mesmos que me deram essa competência. De maneira que, se tiverem que se queixar, se queixem de si mesmos. O senhor se sentiu pressionado em algum momento, ministro? Não. Eu apenas fiz essa observação. Houve um outro senador que disse que achava que aquele roteiro estava muito formal e que isso poderia retardar o andamento do processo. E eu disse que aquele formalismo tinha a ver com o atendimento dos requisitos constitucionais de ampla defesa, de contraditório, etc. E de conciliação da lei de 50 com a Constituição de 88. Depois de algum tempo ele me disse, eu vou apostar na honestidade de Vossa Excelência. E eu disse, fico honrado com a sua aposta, mas posso dizer que a minha honestidade não depende dela. E, por sinal, esse senador cruzava comigo caminhando nas caminhadas em Brasília e ele sempre que me encontrava, desculpa, ministro, desculpa. Só não lhe digo o nome, nem do outro. Não, aqui... Mas isso vai ser registrado no livro que eu vou escrever. Isso que eu ia perguntar para o senhor, porque é uma verdadeira história. Contando a história toda. No dia do julgamento, depois daquele adiamento que eu nomeei um defensor dativo, os dois advogados compareceram. O advogado dativo, que eu tinha nomeado, que era o professor Inocêncio Martins Coelho, e o advogado nomeado por Collor, que é o doutor, se não me engano, Moura.